E agora vamos anunciar aí o tema. O tema que... Eu tinha esquecido do tema. Será que é problema de memória? Vamos falar um pouco sobre a memória no espaço Leilani de Paula, personal trainer, participando aqui do nosso Farol de Limeira, edição desta terça-feira. Leilani, seja muito bem-vinda. Bom dia a você. Bom dia. Estamos tendo falha de memória aí, Roberto? Já cedo? Falha de memória. O que é isso, Leilani? Bom, na verdade, nós temos lapsos de nossa memória, né? Alguns fatores, quando nós estamos ansiosos demais, passando por alguma fase difícil da vida, muito acúmulo nessa área de trabalho. É como se fosse um computador aqui, com essas janelas todas abertas nessa área de trabalho. A gente esquece de deletar algumas, desligar algumas, né, que não estão sendo utilizadas, deixa todas essas abas abertas aí, é muito excesso de informação. E muitas vezes a gente fica com a cabeça cheia mesmo, é bem isso, cabeça muito cheia. E podemos sim, em algum momento da vida, estar tendo os lapsos de memória, alguns esquecimentos, mas quando isso passa a ser preocupante? Quando você começa a esquecer coisas que você dominava. Por exemplo, você, Roberto, você gosta muito do esporte, você narra o futebol, fala do atleta, fala do jogo e se empata, se ganha, dá o seu comentário esportivo todo, e de repente você esquece de quanto foi o jogo que você acabou de assistir, ou esquece o nome do jogador. Então, esse tipo de comportamento, se você tiver, já é um grande indício de que você precisa, sim, de um diagnóstico médico, de um neurologista cognitivo, para que ele possa ver o que está acontecendo, um diagnóstico para identificar quais são esses fatores que tá contribuindo para que você tenha esses lapsos da sua memória. Então, quando é coisa simples, quando é coisa assim, puxa, esqueci que eu tinha um compromisso hoje e tal hora, mas você se lembra, mas perdeu por falta de questões ali, de minutos talvez. Agora, quando você realmente tem um apagão, nós precisamos sim procurar uma ajuda médica, fazer um diagnóstico mais preciso. Mas no nosso dia a dia, nós estamos, principalmente diante da pandemia, nós temos muitos relatos de quem teve Covid que teve, sim, alguma confusão mental quando foi contaminado pelo vírus do Covid. Então, ele também afeta, né, células neurais. Você teve algumas questões aí que ainda estão abordando, nós temos poucos estudos para que a gente possa ter muita certeza, mas alguns nervos são afetados, algumas células neurais podem ser afetadas. Então, existe sim pessoas que relataram que houve uma confusão mental. Não falava coisa com coisa, se esqueciam de algumas coisas. Então, também nesse quadro de muita tensão, muita preocupação e ansiedade aumentando, nós temos muitos relatos de pessoas que estão se esquecendo de coisas corriqueiras. Mas não chega a ser tão alarmante assim. É um momento que nós precisamos ter cuidado e aplicar uma saúde mental. Procurar, sim, fazer algumas coisas que possam ajudar a limpar essa área de trabalho, a diminuir essa tensão, para que o seu cérebro possa relaxar um pouco mais. Então, o que eu faço? O que eu indico aos nossos alunos, aos meus alunos dentro de academia? Para que você identifique o que está pesando, o que está drenando demais essa energia, o que você não está usando, apaga, deleta, se põe no lixo, ou então esquece por alguns momentos essa situação para que você foque mais naquilo que realmente é importante. Faça uma atividade física, sim, mas qual atividade? Uma atividade que promova você sair do normal, você sair daquilo que você está acostumado a realizar. Fazer atividades que você nunca fez, com um pouco mais de dificuldade, que você possa experimentar coisas novas. Fazer uma dieta para o teu cérebro. O que seria uma dieta para o seu cérebro? Ômega 3, com mais óleo saudável, né? Nós precisamos fazer uma dieta específica para o cérebro. Castanhas, nozes, uma dieta rica em ômega 3, antioxidantes, magnésio, potássio, zinco. Então, nós precisamos de um nutricionista para que a gente possa pedir essa dieta para o cérebro, porque eu estou tendo esquecimentos e eu estou sentindo que a minha memória está fraca. Tá? Então, exercício físico, uma dieta rica, e outra coisa que abala muito, e aí a gente tem muito esquecimento, é quando a gente não tem uma noite bem dormida, de 6 a 8 horas por noite.
Quando eu não durmo bem, eu não consigo. Se você perguntar matemática para mim, 6 vezes 8, eu não lembro rapidamente, porque eu estou com sono. Então eu falo assim, coisas muito racionais, quando eu não dormir bem, fica mais difícil. Então a noite é a hora que o nosso corpo processa tudo que a gente aprendeu. Então à noite o cérebro trabalha muito. Então ele vai processar tudo que você, tudo, todas as suas memórias, tudo que foi de aprendizado, e ele vai fixar isso. Então é muito importante você dormir bem para ter uma mente saudável. E o contrário de que algumas pessoas acreditavam é que quando a gente nasce, Roberto, o nenezinho, ele tem milhões ali de neurônios, porque ele está altamente cognitivo, ele está na hipercognição, ele está construindo o mundo dentro dele, ele está recebendo os 5 sentidos todo o tempo, ele está fazendo esse crescimento, né, de suas células neurais. Depois, ao passar dos anos, a gente vai tendo esse processo de maturidade na sua célula, e você também diminui a produção, que é natural também dessa neurogênese. Mas isso não quer dizer que você vai parar de produzir o neurônio. Não, ele se degenera, ele morre, mas eu também posso continuar produzindo. Mas como que eu posso produzir isso? Estimulando coisas novas. O problema é que o idoso, a pessoa para de fazer coisas novas. Aposentei, não quero fazer mais nada. Então, isso para o cérebro é muito nocivo, sim. E ele gosta de informação, ele quer coisas novas. E nós precisamos fazer jogos cognitivos. E não basta fazer um caça-palavras e jogar o mesmo carteado sempre. Isso é pouco ainda para o cérebro. Nos estudos, a gente vê que o que mais alimenta o teu cérebro são atividades físicas, são exercícios físicos diferentes, multiarticulares, exercícios que você não está acostumado e não sabe o que está por vir. Isso é muito desafiador para o cérebro e ele gosta desse desafio, tá? Então é importante a gente entender que não basta caminhar naquele mesmo percurso, pegar o teu carro e andar para o trabalho no mesmo percurso, mude a rota. Escove o dente com a outra mão. Comece a tomar um banho de olhos fechados. Não é só atividade física, é exercício, atividade física no geral. Né? Qualquer movimento corporal, mas com atitudes diferentes, com movimentos diferenciados. Isso vai fazer com que você crie novas conexões neurais, aumente essa conexão e ative a sua neurogênese, né? Que é a capacidade que você tem de criar novos neurônios. Então é muito importante isso, Roberto. Eu concordo plenamente. A questão da academia, que eu volto nesse assunto, você que frequenta e muito, né, ambiente de academia, a gente vê muita gente também se exercitando, ouvindo música, ou quem está fazendo alguma atividade aeróbica. Eu já vi até gente assistindo filme dentro da academia. Você acha correto esse tipo de utilização? Olha, ele está perdendo ele está deixando de se conectar com o próprio corpo. Eu falo que o aluno ele está distraindo. Então ele está ali assistindo uma TV e mal está vendo o exercício, sentindo isso. Ele está simplesmente pensando na caloria que ele vai gastar. Está perdendo caloria? Sim. Ele está treinando o seu corpo, deixando de ser sedentário? Sim. Mas a resposta neural dele é diferente quando ele está mais conectado com os seus 5 sentidos para aquele exercício. Ele está sentindo, ele consegue perceber o cheiro do ambiente, ele tem visão, ele tem audição, ele está me ouvindo, é um comando que eu dou para ele, tipo, eleve tua perna esquerda, agora eleve teu braço direito e cruze, toque o tornozelo contrário. Tudo isso são comunicações que eu, através desse sistema neural do meu cérebro, eu ativo. Então, ele está percebendo o som da academia, a minha voz, o comando que eu estou dando e realizando tudo isso, sentindo sinestesicamente. Então, ele está deixando de ativar mais ainda os seus neurônios, porque ele bota o fone, ele só escuta a música, ele já não ouve mais ninguém. Às vezes a pessoa chama, né? Tipo, ô fulano, ô fulano. Ele não está ouvindo. E muitos não gostam de ir para a academia porque fala que perde muito tempo conversando com as pessoas. Eles não gostam de socialização. Então, eles já colocam o fone para que ninguém chegue perto dele. Mas para você ativar células neurais, você precisa estar com suas percepções ligadas, tá? Naquele movimento.
Principalmente se você está fazendo uma aula de personal, aonde você tem todo um programa de exercício elaborado pelo profissional, e muitas vezes o meu aluno ele não sabe o que eu vou dar para ele. É sempre um efeito meio de surpresa. Eu falo, amanhã nós vamos alongar mais ou trabalhar mais resistência, mais força, mas ele não sabe o que eu vou fazer com ele. E muitas vezes eu mudo o exercício, ele fala, você está inventando moda, né, professora? Eu falo, isso aqui é ótimo, não é inventar moda, estou salvando o teu cérebro de Alzheimer, para que você não tenha nenhuma demência. Porque, na verdade, é lógico que é mais confortável fazer movimentos que você já domina. Mas para o cérebro, eu sei que ele precisa de novidade o tempo todo. Então, você precisa fazer algo novo pela primeira vez. Então, a pergunta que eu faço, Roberto, é: quando foi que você fez algo novo pela primeira vez? Isso é muito importante para saber o quanto você está alimentando esse cérebro fisicamente, e também quando foi que você realmente comeu, teve hábitos saudáveis na sua alimentação. Você está fazendo disso um hábito diário? Você está evitando coisas que podem prejudicar suas células neurais? Fumo, álcool, droga, isso danifica muito a estrutura neural. Então, você está tendo uma vida saudável, você está ocupando as suas células neurais para evitar a demência, o Alzheimer e todo esse processo degenerativo da célula neural. Então, é muito importante isso. Mas muitas pessoas dentro da academia, Roberto, não querem sair do conforto. Bota o fone de ouvido e faz a mesma coisa a vida inteira ali, só aquele treino básico, caminhada, uma corrida, e isso estimula pouco essa neurogênese, sim. Porém, você não é sedentário, tá? É uma questão que é importante a gente pensar, e o que eu estou, como estou alimentando o meu cérebro? Ele está falando uma coisa muito interessante, que é a conexão com o próprio corpo durante o exercício. Isso é muito interessante. Isso já aconteceu comigo também. Algumas vezes, fazendo um exercício, você recebe uma mensagem, acha que é importante, você vai ler aquela mensagem ou vai ouvir aquela mensagem durante o exercício, cai até o ritmo que você faz o próprio exercício, né? Sim, sim, cai. Eu já vi alunos tropeçando e caindo ao pegar e atender o celular. Aí cai literalmente, Cai, né, Leilani? machuca. Aí cai Uma esteira elétrica, você pode ter uma lesão, você pode quebrar torcer, ter uma entorse, pode quebrar um braço, já aconteceu, porque se distraiu numa corrida, numa esteira elétrica. Então, certo. Acontece sim, Roberto. Então, treinar o corpo é estar consciente do movimento. Então, você precisa trabalhar a consciência corporal. Eu sempre ensino meu aluno a se conectar com a sua essência, com o teu corpo, porque nós desconhecemos realmente como é que funciona essa máquina, né? Então, às vezes, a gente está muito para o externo e pouco para esse interno. Por isso que eu gosto muito de dar aula de pilates, gosto muito dessa questão de consciência corporal, de aquecer o meu aluno com movimentos corporais, multiarticulares, para que ele possa não simplesmente aquecer na esteira. O que eu estou alimentando o cérebro desse aluno se eu colocar ele 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos para aquecer numa esteira? Eu não estou contribuindo para a célula neural dele, para a conexão neural dele. Agora, se eu coloco ele numa situação de desequilíbrio, de agachamento, com uma perna só, fazendo movimentos onde ele precisa ter essa dificuldade de equilibrar, entender o meu comando verbal e executar um exercício. Isso é desafiador para o cérebro e para o corpo dele. E isso é muito interessante como resposta de conexão neural para a saúde do seu cérebro. Então, nós precisamos nos desafiar e nos perguntarmos quando foi que você fez algo novo pela primeira vez. Porque nós envelhecemos aqui, né, Roberto? Muitas vezes a gente fala, já aposentei, não quero fazer mais nada. Que é a coisa mais prazerosa do que você andar de bicicleta? E muitas pessoas falam, eu adorava andar de bicicleta, mas nunca mais eu andei de bicicleta. Que coisa mais deliciosa de você resgatar um movimento que você realizou e aprendeu na infância. Imagine isso para o seu cérebro. Se você tem 10, 20 anos que você não pedala, coloca lá a bicicleta para rodar. Você vai ver o quanto isso vai te dar prazer, o quanto vai aliviar o estresse, o quanto você vai mexer com sensações da sua memória lá da infância, e quanto isso vai deixar o seu corpo mais saudável. Você vai voltar outra pessoa depois de um passeio de bicicleta.
porque são coisas que vai trazer realmente essa sensação do bem-estar, além dos neurotransmissores que a atividade física já promove, você vai mexer numa área do cérebro lá de muito prazer da infância, de quando nada era perigoso, tudo podia, ninguém pensava em cair, quebrar alguma coisa, a criança ela se distrai sem medo, né? E depois nós vamos envelhecendo, a gente vai colocando as coraças do medo, inibindo o movimento, porque agora eu tenho medo. Então, eu percebo muito que o medo limita o movimento. E também essa questão, já estou muito velho para isso, mas nós não podemos pensar nisso, porque nós precisamos alimentar essas células neurais. Elas não podem envelhecer, elas têm que estar o tempo todo em atividade, num ritmo diminuído, é claro, porque nós não estamos mais em crescimento, mas nós precisamos estar com os nossos pensamentos criativos, nós precisamos estar atentos. E uma boa coisa é que as pessoas às vezes acham que o fato de você ter uma agenda, Roberto, imagina, eu sempre dei conta de tudo, por que eu quero uma agenda? Já acha que é um fracasso ter que anotar as coisas. Mas o cérebro gosta dessa rotina organizada, isso é importante também. Para fazer um treino, até na memória, é importante você ter uma agenda, colocar um papel ali na geladeira, na porta, no escritório, com tudo que você tem que fazer no seu dia ou do seu mês, programar isso, ticar aquilo, checar aquilo, circular em vermelho, colocar seta. Isso é muito importante para o nosso cérebro e isso não é errado, é importante, tá? É importante você ter essa rotina para o teu cérebro entender, eu preciso fazer aquilo. É uma meta que eu preciso cumprir e ele gosta desse tipo de comportamento para que você possa se organizar. O cérebro gosta desse comando também. Perfeito. Então não tenha medo de ter uma rotina ali escrita o que você tem que fazer, porque isso não quer dizer que você não tem memória suficiente para lembrar do seu compromisso. É simplesmente uma organização dentro do teu cérebro. Tá? Então é muito importante isso. Mas já fizemos coisas terríveis, principalmente, eu tive um caso que é engraçado contar isso para vocês, tá? Eu tive um momento da minha vida aí que eu fiz no puerpério, a mulher fica bem maluca, porque criança não dorme, a gente não dorme, certo? Depois de um bebê no colo, ninguém dorme mais. Então, para as mães aí que estão com um bebezinho, vocês vão se identificar com a minha história. Mas eu troquei a fralda do bebê, desci com o celular na mão e com a fralda na outra mão. E desci. Só que daí teve um momento que eu já não sabia mais aonde estava o celular. Eu só sei que eu olhei, a fralda continuava na mão. Eu falei, mas cadê meu celular? Sumiu. Daí eu falei, aí a minha empregada falou assim, vai lá ver no lixo, vê se você não jogou no lixo. Imagina que eu joguei no lixo, mas a sua fralda está na mão, você não foi no lixo? Daí eu fui lá no lixo para ver se realmente o celular estava lá dentro. E achei o celular dentro do lixo. Então, olha só. Então, a gente, às vezes, por falta de dormir bem, está num momento bem ansioso da vida, uma mudança, que é um bebê, puerpério, a gente comete loucuras, tá, Roberto? Então, em alguns momentos da vida, é normal passar por essa confusão, tá? Tá bom, tá bom. É isso aí, ótima abordagem, Neilani, boa história também. Muito obrigado mais uma vez e não bom final de semana, até quinta, né? Não, tem quinta ainda, né? Hoje é terça. Tá bom. Beleza. Ok, gente. Quinta-feira estarei fazendo um evento com as mulheres do Corpo Novo, tá falando lá de saúde da mulher. Então, quem faz parte desse grupo, eu vou estar presencial fazendo aí um bate-papo com as mulheres. E quem não participa desse grupo, dá tempo ainda, tá? Quinta-feira, 7h30 da noite. Muito obrigado, Neilani. Uma ótima terça-feira e até quinta. Ótima semana. Até.